E aí, galera, tudo bem? Mais uma vez prontos para a nossa aula. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Seus familiares. Estamos tendo um momento de flexibilização aqui no Rio, onde vários setores já estão em atividade, mas a gente precisa manter a segurança, né? Então, todo cuidado, todas as medidas profiláticas são importantes. Lembrando, então, o seguinte, nas duas aulas anteriores, né, no dia 15/6, eu passei para vocês um texto do livro, tá? Um texto que estava na página 72 e tinha respostas e as perguntas estavam na página 73. E no dia 6/7, eu passei duas imagens para vocês, onde também nessas imagens haviam perguntas, né, referentes a elas. Então, estou corrigindo agora, já tinha passado para vocês na plataforma as respostas das atividades do dia 15/6, mas vou responder agora, através dessa videoaula, as atividades do dia 15/6 e da última aula, do dia 6/7, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta da aula do dia 15/6 era uma pergunta pessoal, entendeu? Era para você escolher alguma palavra e que vocês definissem o significado dessa palavra. A letra B, ela tinha a ver com o texto sobre rios voadores, né? Que é aquele texto que a gente viu que fala que em São Paulo, entre 2014 e 2015, houve uma grande seca, entendeu? E o que que acontece? De certa forma, os rios voadores, ou seja, os ventos, né, que levavam o vapor de água da Amazônia para São Paulo, eles influenciavam nas chuvas. Então, a letra B ele fala sobre isso. O que são esses rios voadores? Então, eu acabei de definir, né? Explicando um pouquinho o texto, são os ventos que levam o vapor de água da Amazônia até outras regiões, principalmente a região sudeste, né, que é a nossa região aqui que pega São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Beleza? A letra C fala sobre usina, ou melhor, energia hidrelétrica. Energia hidrelétrica é aquela energia gerada pela ação das águas, entendeu? Então, o que que acontece? É obtida através de barragens. Nessas barragens, as usinas elas vão ter tipo quedas de águas artificiais, tá? E aí vai ser gerada a energia elétrica. E fala da importância disso para o abastecimento energético do país. Então, assim, só para tentar explicar um pouquinho para vocês, aqui, eu até não vou tirar, né? Eu poderia filmar aqui, mas pode dar algum pane aqui nessa gravação, né? E o seguinte, o que que a gente faz? A energia elétrica, imagina que o meu dedo ele é um ducto. Um ducto é um condutor que ele vai transportar algo de uma extremidade para outra. Então, essa energia, quando ela passa pelo ducto, a água, ela é chamada de energia potencial. É uma energia que está armazenada. Aqui eu procurei fazer, de certa forma, a hélice de um ventilador para simbolizar aqui também o outro processo na geração de energia, entendeu? Então, quando ela passa por essa hélice aqui, o que que acontece? Ela deixa de ser potencial, passa a ser cinética, ou seja, ela vai estar em movimento. Em movimento, quando ela é acionada, ela vai movimentar, de certa forma aqui, ó, uma outra estrutura, tá? Vai movimentar lá um motor, de certa forma, e aí, movimentando esse motor, ela vai estar, falando uma linguagem mais didática, né, procurando ser mais didático com vocês, ela vai estar assim, gerando energia mecânica, tá? Aí depois ela vai para o outro setor, onde vai ser distribuída essa energia. Então, só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui um tomate, vamos imaginar o seguinte, já ouviram falar da história do Popeye, que come espinafre fica forte? Vamos dizer o seguinte, faz de conta que isso aqui é o espinafre. O espinafre, só o espinafre, tá? Ele está aqui, digamos assim, em energia potencial. Ele está armazenado aqui na fruta. Quando o Popeye vai lá e come ele, vai agir um movimento, vai estar exercitando o movimento daquele legume. E aí então ele já vai estar em energia cinética, que é uma energia em movimento. Ele se alimentou, ficou forte, aí o que que acontece? Através dessa força, vai gerar energia mecânica, que a tradução dela é trabalho, força para realizar um trabalho. Aí ele vai ter força lá
né, o papai vai ter força para lutar com o Brutus lá e defender a sua amada a Olívia Palito. Tá? Então é mais ou menos isso. Eu fiz uma comparação, né, para didaticamente poder justificar a ação dessa hidrelétrica, né? E a pergunta fala sobre isso. Então, como a energia principal é gerada através de reservatórios de águas, então nós vamos precisar de chuva, né? Para que esses reservatórios estejam cheios de água e com isso possa gerar energia elétrica. E não ocorrer o que ocorreu em 2001, né? Muitos de vocês, né, provavelmente, né, não eram nascidos ainda, né, pela idade de vocês, mas os pais de vocês lembram que houve um grande apagão em 2001, que foi devido à falta de abastecimento de energia elétrica, tá bem? Então é o seguinte, a próxima pergunta, ela fala sobre a importância da água, que é um recurso valioso para nós. Então, maneiras que a gente pode utilizar para reduzir o desperdício d'água, né? Então, nós podemos reutilizar essa água, fechar as torneiras, evitar vazamento nessas torneiras, né? Se elas têm algum vazamento, vai lá, conserta, entendeu? Reutilizar a água para, utilizei uma água lá, sobrou uma água num balde, eu não boto fora, eu reutilizo para lavar uma calçada, né, para efetuar algum outro tipo de serviço, entendeu? Então, reutilizar água para lavar carro, quintais. Então, tem várias maneiras da gente reutilizar a água. Basta a gente ter a consciência, né, de preservar esse bem importantíssimo na manutenção da vida, né? Nós sabemos, já vimos aqui numa aula anterior, que nós só temos 1% de água doce, digamos assim, aquela água que é própria para o consumo no mundo. Então a gente precisa estar atento a este bem. Bom, a próxima pergunta, que aí é a número 1, né? Eu respondi a letra A, B, C e D. Né? Agora, a número 1, ela pede até para vocês, pedia para vocês fazerem uma interação com o professor de geografia, que domina mais a área, né? E falar sobre o que é geada, neve, granizo, neblina, entendeu? Então, o que acontece a geada? A geada, ela acontece quando a temperatura ambiente ela está em 0 grau ou abaixo de 0 grau, entendeu? E o que acontece? Esses vapores de água, ele entra em contato com a superfície. Então elas vão passar diretamente para o estado sólido, formando aqueles cristais de gelo, tá certo? Então assim, a geada, infelizmente, ela é nociva para a agricultura, porque esse gelo ele vai ficar na folha, no fruto e vai impedir o desenvolvimento dele, tá certo? E assim, é mais frequente, né, gear no outono, no inverno, principalmente na região sul, região sudeste, tá ok? E assim, um detalhe, né? Lá no Rio Grande do Sul, quando eu morei lá, muitas vezes eu acordava de manhã para ir para a escola e eu ia correndo. Então, às vezes estava 0 grau, menos 1 grau, mas eu me acostumei, me disciplinei, né, a correr naquele frio. Então eu ia de manga curta, porque eu não queria suar muito, né? Aí, claro, levava um agasalho para depois que eu corria, eu colocava o agasalho. Então, aí eu ia vendo aquele campo lá, todo branquinho de geada, um frio na mão, porque eu não corria com luva, então quase congelava a mão. Mas aí a gente ia fazendo lá uma massagenzinha, né, e ia aquecendo a mão, e aí aquecendo a mão, depois vamos embora, né? E aqui também, falando um frio, né, acho que uns 3, 4 anos atrás, nós fomos lá no Pico da Neblina. Pico da Neblina, não, até me faltou o nome agora, né? O Pico da Neblina, foi isso, né? Que fica no Alto Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Então nós fizemos essa aventura de querer subir lá o Pico da Neblina, conseguimos, foi meio difícil, mas conseguimos, e lá em cima estava menos 5 graus. Quando nós chegamos lá à tarde, tipo 1h e pouco, estava calor que a gente estava sem camisa, mas a partir das 6 horas da tarde começou a esfriar. E aí, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, a gente começou a subir a outra parte. Quando chegamos lá, pelas 6 da manhã,
e bem em cima do pico estava menos 6 graus, menos 5 graus. Então, só para justificar, né, contextualizando essa fala da geada, do frio, entendeu? Com essas duas experiências. Depois, nós temos o quê? A neve, né? Então, assim, ó, a neve, o que é a neve? A neve, na realidade, quando está muito frio, em vez de chover, ou seja, as nuvens elas estão muito úmidas, né? E aí também a atmosfera está muito frio na atmosfera. O solo está muito frio, então temperaturas aí em torno de 0 grau ou menos. Então o que acontece? Vai nevar, tá? Já o granizo, o que é o granizo? O granizo é o seguinte: os rios e mares, a água deles, quando evapora, ela vai para as nuvens e vai encontrar temperaturas de menos 80 graus. Então é muito frio. Aí esse vapor de água, ele vai se transformar em gelo. Né? Esse vapor de água ele vai ficar muito pesado e assim as nuvens não vão ter capacidade de sustentar ele, então ele vai cair na forma de granizo, entendeu? Forma de granizo, né, que são cristais também, né? Cristais de gelo. E por último, né, eu acho que eu falei de todos, né? A neblina, né? No caso, a neblina, quando também está muito frio, né? O vapor de água ele vai se condensar, nós já vimos o que é condensação, né? Ele vai se condensar nas partes mais baixas e aí vai começar a neblinar, tá beleza? Próxima pergunta, o que é iceberg? Bom, iceberg é um bloco de gelo que se desprende de uma geleira e começa a flutuar no oceano. Então, iceberg, aquela grande pedra lá, está flutuando, ele se desprendeu de uma geleira. Próxima pergunta fala da importância da água na história da humanidade. Então, a água, ela serve para garantir o abastecimento, serve para garantir a produção do alimento, ela serve como transporte de pessoas, transporte de mercadorias, entendeu? Em algumas regiões, elas transbordavam e ajudavam a fertilizar a terra. Causavam também inundações. Mas para amenizar o impacto dessas inundações, o que o homem fez? Ele construiu diques, estruturas para conter um pouco essa água, e canais, que seriam estruturas para direcionar o fluxo dessa água. Próxima e última pergunta da aula do dia 15 fala o seguinte: em algumas regiões como do Japão, né, existe um processo de reutilização da água, né, das descargas de vasos sanitários. Aí fala sobre pesquisar outras maneiras de reutilizar essa água. Então, o reuso dessa água, ela significa tratar o esgoto de modo que ela seja reaproveitada em atividades industriais, na alimentação de caldeiras, visando a geração de energia, como eu falei anteriormente, né, pegando um gancho na energia hidrelétrica, na irrigação de parques, jardins, lavagem de ruas. Então, tem várias maneiras que a gente pode reutilizar essa água, entendeu? Visando até mesmo a economia, né? Visando diminuir o fluxo disso, né? A consequência disso no nosso bolso. Beleza? A última aula do dia 6/7, até vou ver a imagem aqui, né? Só para me localizar. São duas imagens, como eu falei anteriormente. A primeira, ela mostra uma nascente histórica do Rio São Francisco, né, no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. E a primeira pergunta, a pergunta A, B e C, tem a ver com essa imagem, né? Qual a origem da água encontrada em locais como representado na foto? Então, essas águas nascentes, elas têm sua origem nas chuvas, então elas vão atingindo o solo até, digamos assim, perfurar, atingir camadas mais profundas e encontrar as rochas. Então ela pode aflorar naturalmente de nascentes, né, e pode ser acessada através de poços, né? O cara vai lá, faz um poço e vai descobrir a água, então essa água vai aflorar e o cara vai ter aquele poço lá, né? Antigamente, até hoje, né, o pessoal que vive mais na área rural faz muito poço para se beneficiar, né, desse bem precioso, né, que é a água. A B pergunta o seguinte: o que deve ocorrer com a água dessa nascente em períodos de chuvas intensas em relação ao de secas? Bom, a resposta já está na própria pergunta, né? Se existe uma chuva intensa, o que acontece? Esses locais eles vão ficar
com um percentual de água, ou com uma capacidade muito maior do que nas épocas de chuva, né? Considerando, a letra C, considerando o ciclo d'água na natureza, que a gente já viu isso aí também nas nossas aulas, é importante preservar locais como o que foi retratado na imagem, né? Foi retratado ali na imagem. Então, por quê? Porque o que acontece? A água de todos os seres que todos nós precisamos, elas se encontram nesses corpos de água. Então, a água para todas as utilidades, elas estão nesses corpos de água, como os rios, entendeu? Então, o que acontece? Através desses corpos de água, vai ser originado as nascentes, como a gente viu ali na foto, né? Vocês, quando responderam a pergunta, provavelmente viram ali, né, a imagem, viram uma água represada ali. Então, essa nascente, ela é importante para todas essas atividades que a gente citou anteriormente. Já a pergunta, a atividade número 2, né, ela tem uma tirinha ali, tá? Que a letra A diz o seguinte: por que no banheiro há um aviso alertando para não dar descarga? Então, bom, a gente vai observar o que está no contexto ali da figura, né? Um homem muito bem agasalhado, aparenta ser um esquimó. O que é um esquimó? É um índio, né? Um índio que vive lá no Círculo Polar Ártico, vive na Sibéria, né? Que está dentro da Rússia, né? Nas regiões do norte do Alasca, do Canadá, na Groenlândia. Então, aqui, de certa forma, eu já estou respondendo a pergunta B, né? Que fala das localidades possíveis de se encontrar, né, características semelhantes à da figura. Então, voltando para a letra A, pergunta o seguinte: baseado nesse contexto, nessas informações que a figura está nos passando, por que não dá para dar descarga? Não dá para dar descarga porque provavelmente a água vai estar congelada. Se o cara der descarga, vai quebrar a descarga, vai cair toda aquela água congelada lá no vaso, tá bem? A B já falamos, né, os locais onde a história provavelmente se encontra, né, Círculo Polar Ártico, Sibéria, Groenlândia, tá? Onde as pessoas, para se aquecerem, né, eles constroem aquelas estruturas de gelo chamado iglus. Por último, faça uma lista de situações em que o ser humano utiliza gelo. Bom, nós podemos utilizar gelo para refrescar a água, o suco, outras bebidas, né, para conservar alimento. Eu que gosto do futebolzinho, às vezes vou lá, levo uma pancada na coxa, coloco um gelo, né, para curar a lesão, para conservar medicamentos, conservar órgãos destinados a transplantes, né, e para resfriar diversos objetos. Então, é isso aí, pessoal, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Um abração.